Então, o tema da live de hoje é quais são as principais... aliás, o tema da live de hoje, que eu nem escrevi, é para que o amor dê certo, né? Então, a gente vai falar aqui nessa live quais são as principais dificuldades ou problemas sistêmicos que fazem com que uma pessoa não consiga entrar no relacionamento amoroso. Ou pessoas que já entraram no relacionamento amoroso, mas não conseguem retomar, né? Foram casadas ou viveram um relacionamento muito longo, um namoro, um noivado, e depois que esse relacionamento acabou, não conseguiu mais nada fixo, estável, duradouro, prazeroso, satisfatório e principalmente saudável, né? Então, ao longo da minha caminhada como facilitador, né, isso já tem 6 anos e alguns meses, eu já percebi que esse tema envolve muitas questões, muitos pormenores. Se eu fosse falar de tudo aqui, não seria uma live de 1 hora, seria uma live de 1 semana, né? Mas como a gente só tem 1 horinha, eu vou tentar ser bem sucinto e trazer os principais problemas, as principais dificuldades que eu enxergo, que eu observo quando eu atendo pessoas que têm essa questão, ou seja, que não conseguem entrar no relacionamento, ou que só atrai aqueles caras que não querem nada com nada, ou aquelas mulheres que não querem nada com nada, né? E acabam ficando solteiros, para titio ou para titia, né? Então, eu trouxe 5 e eu quero começar falando o primeiro, que é emaranhados familiares, né? São 5 principais problemas ou dificuldades. O primeiro deles são os emaranhados familiares. Ou seja, vou dar um exemplo. Um dos pais, ou ambos, antes de se casarem, deixam relações anteriores de forma abrupta e desrespeitosa em relação àquele parceiro. E aí o que acontece? O filho representa a pessoa desrespeitada. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Papai, antes de casar com a mamãe, se apaixonou, papai, antes de casar com a mamãe, estava noivo de uma outra pessoa. Aí ele conheceu a mamãe, ficou louco pela mamãe, achou uma mamãe um pitelzinho, né? Uma coisinha assim linda, e disse assim: não, eu não quero você, eu quero ela. E diz assim: ó, acabou nosso noivado, tchau. Bem desrespeitoso mesmo, né? Bem assim, tipo, quero nem saber. E começa a namorar e casa com a minha mamãe. Anos depois, por mais que eu seja bonito, atraente, inteligente, bem-sucedido, bem relacionado, eu não consigo simplesmente me relacionar, não consigo ter uma relação fixa, não consigo entrar no casamento, não consigo entrar no namoro, que dirá no casamento. Já observei isso, já vi isso antes. O que acontece com essa pessoa? Aquela pessoa lá de trás que foi desrespeitada, ela, como foi excluída, ela foi excluída mesmo, né? Eu fico conectado não, porque conexão é algo positivo, eu fico ligado a ela. Eu estou a serviço daquela pessoa, mesmo inconscientemente, digo, em mim, meu papai, um exemplo que eu trouxe, vai ter que olhar para você, a minha dificuldade, em mim, papai vai ter que olhar para você, ou eu honro você, eu olho para você, porque você foi desrespeitado. E aí, o que acontece, gente? O que acontece é que eu preciso fazer esse movimento de olhar para o passado e dizer para essa pessoa: olha só, o que aconteceu entre você e o papai fica só entre você e o papai. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei que você é importante. Eu sei que se papai não tivesse terminado com você, eu não existiria. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Por favor, me libere para que eu siga em paz, para que eu siga vivendo a minha vida. No meu coração você vai ter um grande lugar. Quando isso é feito de coração, né? Porque não adianta fazer exercício sistêmico se estiver no julgamento, pílula sistêmica, lembram? Quando isso é feito, eu consigo me liberar e a pessoa também me deixa livre, porque afinal de contas nem ela escolheu isso, e eu posso seguir a minha vida. Então esse é um exemplo de emaranhado familiar, mas eu quero falar de outro, que é o mais até comum, que inclusive eu trouxe naquela postagem que eu fiz no sábado, salvo engano,
quando eu falei sobre solteiro, né? Lembra do textinho do Bert? E depois, um trecho do Bert, depois um texto completo, onde ele dá o exemplo. Então, outra dinâmica que faz com que eu permaneça solteiro ou solteira, que eu crie um bloqueio, porque quem cria sou eu, tá? Não fique pensando que são os caras que não olham para mim ou as mulheres que não olham para mim. Sou eu que crio esse bloqueio, tá bom? Eu acho que eu estou falando um pouquinho rápido. Se eu estiver falando rápido, vocês me avisam, é porque eu quero entregar o conteúdo, então estou com medo de não dar tempo. Então, quando eu crio uma forma de criar esse bloqueio, por exemplo, é quando eu olho para o relacionamento dos meus pais lá atrás e vejo que o que aconteceu entre eles me impactou muito de uma maneira negativa. Então eu vejo meu pai brigando muito com a minha mãe, ou minha mãe brigando muito com meu pai. Adorei, pau na máquina. E aí eu crio um julgamento. E, gente, eu já percebi uma coisa, às vezes não é só um julgamento não, é um duplo movimento negativo. É um julgamento por um lado, por aquele que faz mal ao outro, por exemplo, o papai que maltrata, entre aspas, a mamãe, e o sentimento de pena pela mamãe. Olha só o julgamento pelo papai já dá problema. Imagina também sentir pena, né? Então, quando eu faço isso, eu me desconecto deles, muito provavelmente, e essa desconexão me tira força, porque eu não tenho que me intrometer no que acontece entre eles, né? Gente, quantas e quantas vezes eu não atendi e vou continuar atendendo pessoas que dizem assim, como era o relacionamento dos teus pais lá atrás? Aí a pessoa diz assim, era horrível, eles brigavam muito, muita confusão, não sei o quê. E eles se separaram? Não, estão juntos há 40 anos. Ah, tá. Né? Então valeu a pena você ter se colocado, valeu a pena você ter se intrometido, você ter julgado, valeu a pena ter sentido dó? Claro que não. E todos esses movimentos, eu volto a dizer, são movimentos para o menos, porque te colocam, porque tiram a tua força, cortam a sua conexão com o papai, com a força do masculino e com a força do feminino que está representado no pai e na mãe, né? É como se os meus pais a árvore, eu a raiz, aliás, desculpa, é o contrário. Eu a árvore, eu o caule e os galhos e os frutos e as flores e as folhas, meus pais as raízes e eu cortasse essa raiz, né? E isso é tão grave que ultrapassa a questão do relacionamento, né? Muitas pessoas, por exemplo, com depressão, só para abrir um parêntese, a depressão surge justamente dessa desconexão, né? Então, tá travando um pouco, né? Alguém mais está travando também? Né? Aproveitar que eu fiz esse parênteses. Oi, mãe, tudo bem? Então, quando eu fico na queixa, no julgamento, na queixa, na reclamação, por um dos meus pais, pelo que eles viveram juntos, e por outro lado, também pela dó, né? Por um pai, pela mãe, obrigado pelo retorno. Então, isso também me deixa enganchado, emaranhado na questão dos meus pais, né? E aí, dá o quê? Dá problema. Porque se eu não tenho força, obrigado pelo retorno. Se eu não tenho força, como é que eu vou me manter desbloqueado para atrair uma pessoa para mim? Até porque, gente, essa conexão que eu preciso ter com meu pai e com a minha mãe, eu preciso também, além de conectar com eles do jeito certo, eu preciso ir para a esfera correta. Então vamos lá, eu, homem, né? Se eu tenho muita queixa com meu pai, oi Karina, que bom que você está aqui. Se eu tenho muita queixa com o meu pai, como é que eu vou tomar o masculino dele? Como é que eu vou para a esfera dele? Para me apropriar do masculino dele e para assim me fortalecer, me tornar um homem adulto, não só na idade, e encontrar uma mulher de verdade, uma mulher que também já está na esfera da mãe. Né? Por que muitas pessoas atraem homens, por exemplo, muitas mulheres, eu vou falar o comum, né, gente? 90% do meu público é feminino, não tem por que eu dar exemplo de homem, né? Então, por que muitas mulheres, apesar de que pode ter algum homem aqui, desculpa, por que muitas mulheres atraem caras que são galinhas, que são sem vergonhas, que são infiéis, que estão num casamento, né? Porque esses caras, muitíssimo provavelmente, estão fora da esfera correta. E aí, se semelhante atrás, semelhante àquele velho blá 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 que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, vou continuar falando, é porque eu também estou fora do meu lugar, tá?
Então, esse é a primeira dificuldade, o primeiro problema que eu quero trazer para vocês. Beleza? Eu vi que tem uma dúvida aqui, deixa eu só ver se dá para responder agora ou se eu respondo no final, senão a gente continua. E quando é criado somente com a mãe? O fato de ser criado somente com a mãe não impede da pessoa ter um contato com por exemplo, um homem, né? Quando é criado só pela mãe, não impede dela ter um contato com o mundo masculino, o menino, né? Se for criado pela mãe. Ele pode ter esse contato com o masculino através do tio, do avô, do padrasto e por aí vai, tá bom? Eu vou continuar, porque senão não vai dar tempo, eu tô com medo de não dar tempo. Vou falar dos homens comprometidos no terceiro tópico, tá bom? O que faz para superar essa questão? Olhar para dentro de si. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Tem só um pouquinho de paciência. Segundo problema ou dificuldade que impossibilita uma relação a dois, né? Identificação com relacionamento dos pais ou dos avós, né? Gente, deixem a pergunta para o final, por favor. Deixa eu só terminar a explicação, porque senão eu não vou conseguir acompanhar o sino, né? Acompanhar a procissão e tocar o sino ao mesmo tempo. Por favor, peço essa grande gentileza. Segure a perguntinha aí, se possível anote no papel alguma coisa para não esquecer. E aí faz a pergunta, tá bom? Vou ter que arrochar, senão não vai dar tempo. Então, a identificação com o relacionamento dos pais e avós. Por exemplo, filhos que por amor não se permite permanecer em um relacionamento, pois seus pais ou até mesmo avós tiveram relações fracassadas. Esse segundo tópico parece um pouco com o que eu acabei de falar acima, que é a questão de se intrometer no relacionamento, né? Mas olha só, a diferença aqui é o seguinte, aqui a gente fala, eu falo daquela identificação de destino mesmo. Então, já tive também a oportunidade de trabalhar com pessoas, de ajudar pessoas que não conseguiam permanecer no relacionamento e, portanto, ficavam sós, porque vinham de uma família onde os pais eram separados e os avós também eram separados. Mas também já teve de pais separados e só um dos avós, só de um lado ser separado, o outro não, tá? Mas mesmo se for só dos pais, isso já é uma coisa que impacta a pessoa. Imagina, se só os pais já separados já impacta a pessoa e faz com que ela se bloqueie para esse movimento de ter um relacionamento, imagina quando ela vem, quando é o pai e os avós, né? Gente, somos seres sistêmicos. Isso significa que nós estamos interligados uns aos outros de uma maneira muito mais profunda e intensa do que a gente pode imaginar. Especialmente quando esse vínculo é familiar. Quando esse sistema se trata do nosso sistema familiar. E mais, nós somos extremamente leais a esse sistema, a essas pessoas, a esses relacionamentos. Se eu venho de uma família, se eu estou numa família onde tem muitas pessoas que se separaram, ou muitas pessoas que são solteiras, né? Também já vi muito isso. Guilherme, na minha família só minha mãe e meu pai casaram, mas, por exemplo, as irmãs e os irmãos da minha mãe e alguns irmãos do meu pai não se casaram. Eu tenho um monte de tia solteira, um monte de tio solteiro. O movimento de seguir para fazer igual a essas pessoas, a lealdade a essas pessoas, melhor falando, é tão grande que mesmo que elas não queiram seguir esse destino, elas fazem isso por amor. Elas dizem assim, então vamos pegar o exemplo de todo mundo que se separa, né? Pais e avós. Querido papai, querida mamãe, querido vovô, querido vovôs, queridas vovós. Por amor a vocês, eu também vou ficar sozinho. Eu posso até entrar no relacionamento, mas eu vou acabar logo, ou eu vou dar um jeito de terminar, para poder honrar vocês. Aí eu pergunto, qual é o antepassado seu que quer que você siga ele nesse movimento? Qual é o antepassado seu que quer que você honre ele ou ela, ou eles ou elas dessa maneira? E eu te respondo de imediato, nenhum, zero. Nenhum antepassado seu quer que você quer que você repita o movimento, ou os fracassos, ou os insucessos deles. Nenhum, zero. Zero. Só que essa sensação de lealdade, ela tem muito a ver com o que também, gente? Com a questão do pertencimento. Quando eu me torno leal, eu me sinto pertencente.
E isso me deixa também de consciência leve. E essa foi a grande sacada de Bert, a questão da consciência leve e da consciência pesada. Né? Quantas e quantas vezes nós não fizemos coisas erradas de consciência totalmente leve? E quantas vezes não fizemos coisas certas do ponto de vista social, cultural ou mesmo individual, mas de consciência pesada? Então essa lealdade que eu tenho àquelas pessoas que se separaram ou que são solteiras é uma lealdade que me gera um sentimento, uma sensação de pertencimento. De novo não. E aí, Guilherme, o que faz aí? Aí, né, tem que olhar para dentro, tem que enxergar isso com esses olhos aqui, porque isso está aqui no inconsciente, isso não está aqui, né? Isso está aqui. Então eu tenho que olhar para isso com esses dois olhos de ver, sentir isso aqui para poder fazer um movimento diferente, né? E aí, esse é o mérito da constelação, porque a constelação te ajuda a mostrar isso de uma maneira inequívoca, né? Não sei, nós temos 150 pessoas aqui, não sei de quantas pessoas aqui já fizeram uma constelação, né? Mas quem já fez sabe que eu não estou falando mentira nem besteira, né? Na constelação você consegue olhar isso de uma maneira muito inequívoca. E se na constelação você olha isso e consegue trazer isso daqui para cá, show de bola. Você vai poder fazer diferente, você não precisa mais ficar solteiro para honrar titios e titias, ou teus avós, ou teus pais que se separaram, né? Eu vejo isso na minha família, né? Eu tenho 2 tias maternas que não casaram, nunca casaram. Uma delas, inclusive, eu acho que nunca nem namorou, né? E eu tenho pessoas que eu não vou citar o nome, porque, enfim, próximas da minha geração, que estão sozinhas faz tempo, dentro da minha família. Então, quando a gente olha para isso, eu vejo para ele, olha, está honrando fulano, né? Faz isso por um amor. Mas pergunta para essas minhas tias se elas querem isso. Claro que não, né? Beleza? Podemos passar para o terceiro tópico. Estou arrochando aqui como pediram, que é para poder falar tudinho e dar tempo de vocês perguntarem, né? E tal. O terceiro problema ou dificuldade sistêmica que atrapalha a pessoa a entrar no relacionamento, esse aqui é assim uma coisa que é muito séria, eu até acabei falando um pouquinho dele mais acima, quando eu falei do primeiro tópico, porque é o pau que rola, é a grande dificuldade, é o grande mal da humanidade em termos de relacionamento amoroso. Filhinho da mamãe e filhinha do papai, né? Para quem não sabe o que é a filhinha da mamãe, vai ficar gravado no YouTube, não no 24 horas. Para quem não sabe o que é uma filhinho da mamãe e uma filhinha do papai, filhinho da mamãe é aquele cara que não sai debaixo da saia da mamãe, mesmo depois de ficar adulto, 20, 30, 40, 50, 60, às vezes morre filhinho da mamãe. É aquele cara que não vai para o papai de jeito nenhum. É aquele cara que fica ali enganchado na mamãe, né? Não toma o papai como certo, nem a pau juvenal, né? E a filhinha da mamãe, do papai, a filhinha do papai, é aquela mulher que fica enganchada na barra da calça do pai. Não vai para a mamãe nem chamando a polícia. Não toma a mamãe como certa de jeito nenhum. Para ela, a mamãe só tem problema, só tem defeito, é isso, é aquilo outro, não quero, não vou. Tá? Beleza. Então, isso é o que mais pega. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês aqui. 100% da humanidade, tanto os que vieram, quantos que estão aqui, quantos que ainda virão, se o Covid deixar, vai deixar, tô brincando. É brincadeira, desculpa, humor negro, escorpiano. Então, das pessoas que virão, 100% dessas pessoas já foram, são ou permanecerão filhinho da mamãe, filhinho do papai. Gente, eu penso que esse é o movimento mais difícil da gente fazer nos relacionamentos. Eu acho até, desconfio até que é mais difícil do que tomar os pais como certo. Até porque, na verdade, é um complementa o outro. Se eu não tomo meu pai como certo e minha mãe como certa, eu não vou conseguir, não vou conseguir deixar de ser filhinho do papai, da mamãe e nem filhinha do papai, né? Então, para poder fazer isso, eu preciso tomar os pais como certo. Por que isso todo mundo passa por isso, né? Porque todos nós somos, entre aspas, vítimas ou estamos sujeitos a isso. Olha só, eu, Guilherme, nasci de uma mulher. Meu primeiro amor
mamãe, né? Isso aí a psicanálise, a psicologia, isso aí tudo explica como que é uma maravilha, né? Esse primeiro amor do menino, que é a mamãe, para me livrar dele, para me soltar dele, é duro. Especialmente quando a mamãe não ajuda, ou especialmente quando a mamãe é aquela super mamãe. O mesmo vale para as mulheres, para as meninas. Primeiro amor da menina, o papai, né? Se o papai é um super papai, aí é que não ajuda mesmo. Mas tem um porém, não é o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, não é só aquele cara que tem uma mãe que é super e um pai que é super. Também eu me torno filhinho da mamãe e filhinho do papai quando eu tenho uma mamãe que não é super, né? Super para baixo, e um papai também, porque eu fico enganchado a eles, ligados a eles, né? E aí, em vez de eu caminhar para a esfera correta, então vamos lá, eu, homem, em vez de caminhar para a esfera do papai, aprender com ele dentro de mim o que é ser homem, ou às vezes também do lado de fora, também tem muito homem que ensina do lado de fora, né? Não é só dentro. Ao invés de eu caminhar, eu sendo mulher, para minha mamãe, tomando ela como referencial de feminino, aprendendo com ela a lidar com os homens, a conquistar um homem, eu fico na queixa, eu fico no mimimi, e aí, gente, eu perco força. E é uma força que é extremamente, absolutamente necessária para que eu encontre uma pessoa na minha mesma frequência. Então é aquilo que eu falei no primeiro tópico, né? Dos emaranhados familiares. Se eu ainda sou um filhinho da mamãe, se eu ainda não consegui caminhar para o mundo dos homens através da minha linhagem masculina, dentro de mim ou até fora de mim, se eu ainda sou um filhinho da mamãe, eu vou atrair o quê, gente? Uma filhinha do papai, eu já vou atrair uma pessoa, uma mulher no caso, no meu exemplo, que já está super bem resolvida, que já consegue caminhar no mundo das mulheres e tal, e tal, tal. E aqui eu não estou falando daquelas mulheres feministas ferrenhas, tá? Tem nada a ver com isso. Feminismo é bacana, tem muita coisa bacana, mas dentro desse movimento, assim como qualquer movimento de ismo, tem muita coisa errada também, tá bom? Não é dessas mulheres que eu estou falando, não. Estou falando daquela mulher que não precisa levantar bandeira nenhuma, que está toda resolvida com a mamãe aqui dentro do coração dela. Beleza? Então, claro que eu vou atrair uma menina também que ainda está enganchada com o pai, que ainda não fez o movimento para a mãe. Guilherme, por que isso acontece? Né? Carambas, mas isso é muito injusto, né? Isso acontece, gente, para que eu possa olhar para dentro de mim mesmo e dizer assim, putz, eu só atraio menina. Ou vocês, mulheres, que é o público maior, caraca, eu só atraio menino. Eu só atraio cara com a mentalidade de criança, com mentalidade de adolescente, que só quer transar e ir embora. Isso serve para eu olhar para dentro de mim e dizer assim, tá bom, mas e aí? Qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? E eu tenho responsabilidade disso. Gente, não tem como. Não existe disso, eu sou só a vítima, você é só o algoz. Não existe isso. Não nesse tipo de relacionamento que eu estou falando, tá? Relacionamento amoroso. Não existe isso. É semelhante, atrai semelhante sempre. Tá? Então, se você está num padrão de atrair pessoas que estão nessa frequência, é porque, infelizmente, desculpa dizer isso, mas você também está nisso. Então está na hora de você fazer o quê? Olha para dentro de si, busca mudar isso, busca transformar, curar, né? Eu evito usar essa palavra, que eu acho ela muito forte, mas cura isso dentro de você, porque, gente, quando você faz isso, acontece um milagre, uma mágica, milagre não, uma mágica. Você para de atrair homens assim, ou mulheres assim. Né? Guilherme, mas isso acontece mesmo? Isso é verdade? Você está falando isso porque o Bert disse? Não, gente. Eu estou falando isso porque eu já vivi isso na minha pele. Eu já falei isso várias vezes e vou repetir mais uma vez, né? Quantas foram necessárias. Eu era um super filhinho da mamãe. Super. E consegui mudar isso, mas precisei olhar muito para dentro de mim, ralar muito, fazer muito isso aqui, chorar muito, mas consegui. Até isso que eu diga, né?
Então, só quando eu consegui fazer isso, eu pude atrair para mim uma pessoa totalmente diferente dos outros relacionamentos que eu vivi lá atrás. Nem melhor e nem pior, só diferente. E é isso que a gente precisa, gente. A gente precisa de melhor e nem pior, a gente precisa de diferente. A gente precisa fazer diferente. Não entre na noia de querer fazer melhor do que os pais de vocês, que vocês também não vão conseguir, tá bom? Nem dos ancestrais, tá? Thaís, quando puder, só fazendo parênteses, coloca de novo aqui o nome do meu canal no YouTube, que tem uma pessoa perguntando, tá bom? Por favor, se tu estiver assistindo, se o Luiz estiver te deixando assistir, tá bom? Então, esse é a quarta dificuldade ou problema, o filhinho do papai e o filhinho da mamãe. O quarto não, desculpa, o terceiro, eu vou falar o quarto agora, tá? Olhem para dentro de vocês, busquem ajuda, eu tenho vídeo sobre isso também no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo inclusive relativamente recente, 2, 3 meses atrás, que eu falo do filhinho do papai e da filhinha da mamãe com os bonequinhos, pronto, a Thaís colocou aqui, Guilherme Fernandes CF, tá? Aí bota canal no YouTube, né? Então eu explico isso com os bonequinhos, é um vídeo bem instrutivo, dê uma olhada lá também. Vou deixar o link no story depois, tá bom? Guilherme Fernandes, ótimo meu amor, obrigado. Guilherme Fernandes em todas as redes sociais, aqui, Facebook, YouTube, tá? Vai ficar salvo no YouTube, não vai ficar salvo 24 horas aqui. A partir de hoje é só no YouTube, tá, Carol? Quarto problema ou dificuldade, desequilíbrio entre o dar e o receber. Pessoas que não conseguem manter a compensação, preferindo ser doadoras / salvadoras a receberem por não querer ficar no débito. E aí? Então, sabe aquela pessoa que faz tudo pelo outro? Sabe? Aquela pessoa que o cara pensa assim, eu quero tomar um chocolate quente, a pessoa já chega lá, olha meu amor, chocolate quente. Né? Aquela pessoa que faz tudo, que banca tudo. Claro que eu estou exagerando um pouquinho, mas aquela pessoa que faz muito. E ela está crente que ela está abafando, né? Quando ela pensa que não, isso ela faz tudo em 2 meses. Quando ela pensa que não, no 3º mês o cara vaza. Ou a mulher também vaza. Sabe o que é isso? Isso se chama desequilíbrio entre o dar e o receber. Tá? Desequilíbrio entre dar e receber. Gente, nunca uma pessoa que recebe demais permanece num relacionamento muito tempo. Ou até permanece, mas o relacionamento vira um inferno. Aí vem traição, vem um escambau, principalmente traição. Gente, dar e receber é importantíssimo nas relações de iguais. E isso só vale para as relações de iguais. Pais e filhos não têm compensação, equilíbrio, né, entre dar e receber. Mas na relação de igual, casais, ajudante e ajudado, né, eu e vocês aqui, vocês estão me dando 169 de visualização, eu estou dando conteúdo para vocês, eu agradeço imensamente. Né, vocês estão me dando autoridade aqui, eu sou muito grato por isso. Estão me dando referência, muito obrigado. Então, relação de igual, amigos, colegas do trabalho, tem que existir o equilíbrio entre o dar e o receber. Não tem jeito. Se eu dou demais, o outro que recebe demais não aguenta o peso do débito. Quantos de vocês aqui gostam de ser devedores? Quantos de vocês aqui já fizeram um débito numa quitanda, na esquina de casa, e enquanto não pagaram a quitanda, enquanto não foram na quitanda, enquanto não conseguiram o dinheiro para pagar, vocês não ficavam passando pela quitanda assim, ó, escondido, pelo dono da quitanda, né? Não é assim? Então, gente, imagina um relacionamento a 2 entre homem e mulher, homem, mulher. A mulher dá, o cara recebe. E pior, quando o cara quer dar, quer devolver, ou a mulher, o outro que está no doador diz assim, não precisa, eu faço tudo isso porque eu te amo muito. Eu só quero o teu bem. Pelo amor de Deus, né? Por favor, não dá certo. Não dá certo. Não vai funcionar, não vai agregar. E sabe por que é tão difícil receber? Porque quando você recebe, você fica de consciência pesada, porque você vai ter que retribuir, você vai ter que trocar. E tem gente que não quer, tem gente que quer só ficar inocentezinho, quer só ficar
na inocência, quer só ficar de consciência leve, só quer ficar por cima. Bem feito quando o cara ou quando a mulher sai fora e deixa você sozinho, que aí você vai ver que você não é essas Coca-Cola toda. Tá? Desculpa o incisivo, mas é porque tem hora que empolga, né? Mas você não é essa Coca-Cola toda. Isso é muita arrogância. O nome disso se chama arrogância. Arrogância. Não, Thaís, vai ficar no YouTube, tá? Não vou deixar gravado aqui mas depois eu vou botar, amanhã vai estar disponibilizado no YouTube, eu coloco o link no Story para quem quiser assistir. Aí é bom porque lá não fica só 24 horas, fica pro resto da vida, né? Então, é uma arrogância muito grande você deixar o outro só devedor. Por favor, não façam isso. Aprendam a receber. Receber é tão bom, gente, né? Vamos levar isso para a relação sexual. Na relação sexual, quando você dá e recebe, não é gostoso? Penso que sim, né? Pelo menos eu acho. Quando você dá e recebe algumas coisas, é muito bom, né? Na vida toda, como um todo, é assim também. Tá bom? Beleza? Essa é o quarto problema, dificuldade. Eu vou avançar, porque senão vou para a última, porque senão não vai dar tempo de eu responder as perguntas. A última dificuldade é exclusão de filhos abortados. Quando uma pessoa fica presa na culpa inconsciente pelo que aconteceu no passado. Então, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, foram várias as vezes que eu constelei pessoas, geralmente mulheres, só isso aconteceu uma vez só, mas a questão desse homem, nem que apareceu um aborto, nem tinha a ver com o fato de não conseguir estar num relacionamento, ele estava até num casamento, mas só foi uma vez. Mas várias vezes eu já atendi mulheres cujo relacionamento não tinha mais dado certo, o casamento, por exemplo, ou não conseguia ter ninguém, porque lá atrás fizeram o quê? Um aborto. E esse aborto ficou o quê? Totalmente escondido. Não dizia nem para a melhor amiga. Quantas e quantas vezes eu não me disseram assim, Guilherme, eu quero falar uma coisa que eu nunca te contei para ninguém, só para ti. Eu falei, pode falar. Relação aqui, terapeuta, né, ajudante, ajudado, fica tranquilo. Eu já fiz um aborto quando eu tinha 18 anos. E eu não tive coragem de contar nem para o pai da criança. Gente, isso é um movimento de exclusão muito grave e muito sério. Crianças abortadas fazem parte do sistema. E aqui eu não estou julgando porque foi provocado, tá? Não interessa. Isso é o de menos. Eu sei que quando a gente não tem maturidade, a gente faz muita besteira. Eu mesmo já fiz lá atrás. Nunca fiz aborto, mas já fiz muita besteira. Tá? Então, se você não tem maturidade naquela época, beleza. Mas agora você precisa consertar o que você fez errado lá atrás, dando lugar a essa criança no seu coração. Assumindo o seu erro primeiro para você... O seu erro não, a sua culpa, desculpa. Porque não é erro, é culpa. Assumindo a sua culpa, convivendo com ela, fazendo as pazes com ela. Então você pode olhar para a sua culpa, pode botar... Pronto, eu vou dar um exercício aqui. Se você está sentindo muita culpa por isso, pega 2 papéis, 2 folhas de papel, bota uma de frente para a outra e fica em pé em uma, de frente para a outra. Você em uma, a culpa na outra, a outra folha. Bota a folha de papel 1 metro, 1,5 metro distante, tá? Olha para a folha que representa a culpa e vê como você fica no seu corpo. E aí, de repente, você pode dizer para a culpa, agora eu vejo você. Você faz parte da minha vida, mas eu preciso seguir em frente. Eu te vejo e te dou um lugar no meu coração. Você pode botar isso na culpa ou para a criança que foi abortada. Tá bom? Então, quando a pessoa não olha, quando a mulher não olha para esse filho, pode ser que isso gere uma culpa tremenda e gera um bloqueio tremendo que ela não consegue mais se relacionar. Já vi isso. Tá? Lógico, essa não é uma coisa muito comum, recorrente, mas também acontece, tá? Então, gente, 5 coisas que eu trouxe para vocês, 5 principais problemas, dificuldades que eu trouxe. Falei super rápido para dar tempo, né? Mas queria saber agora de vocês, agora é a hora é essa, fazer perguntas. Façam perguntas que a gente tem aproximadamente 10, 12 minutos. Pode ser. Gente, pode ser sim, não se atenham a esses exercícios como uma coisa assim, bula de remédio. Olha, tal remédio, tantas em tantas horas, tanto ml. Gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem.
Isso aqui eu estou dando só um norte. Tem N possibilidades. Quer fazer um outro exercício? Pronto, vou dar só mais um. Tá? Que eu disse que eu ia dar, vocês me deram uma audiência maravilhosa. Eu vou dar um exercício ótimo. Esse exercício, inclusive, eu acho que ele está no meu curso online, a Fórmula Sistêmica do Relacionamento Amoroso. Tem esse e tem outros, vários outros. Vou dar só esse. Se você está solteiro, né? Que eu acredito que a maioria está aqui, né? Pegue uma folha para representar você e a outra folha para representar a solteirice, o estar solteiro. Olhe para aquela folha, perceba o seu corpo. Depois vai para a folha que representa a solteirice e olha para você. Exercício exercício de percepção sistêmica não é para ficar analisando, não é para tentar adivinhar, é só para sentir. E às vezes só esse sentir já faz muita diferença. Agora veio um monte de perguntas, eu vou tentar selecionar aqui. Vou selecionar uma aqui. Eu achei achei uma bem interessante. Como saber se temos um desses 5 problemas? Aí, beleza, não era essa, mas eu vou responder essa. Como a gente sabe que a gente está num desses 5 problemas, né? Aí não tem jeito. Algumas a gente vai poder tirar por tabela. Por exemplo, se nunca fez um aborto, não é isso, né? Se na família não tem muitos solteiros, ou não tem nenhum solteiro, e nem os pais nem os avós são separados, também não é isso. Aí fica filhinho da mamãe, desequilíbrio entre dar e receber e algum emaranhado sistêmico. Se não teve nenhum emaranhado, se ninguém foi excluído, um ex do teu pai e da tua mãe, também já exclui esse. Aí fica só filhinho da mamãe, filhinha do papai e desequilíbrio. Eu desconfio que tem alguma coisa a ver com esse filhinho da mamãe aí. Tá bom? Sempre tem. Existe, a Elaine está perguntando, filhinha da mamãe? Existe, mas a filhinha da mamãe está no movimento certo. A filhinha da mamãe é aquela mulher que toma a mamãe como certa e ó, beleza. Gente, o movimento que a gente tem que fazer é para se tornar filho, no caso dos homens, do pai e a mulher, a filha da mãe. Desculpa a dubiedade, né? Filha da mãe, mas é isso mesmo, tá? Mas quando eu sou a filha da mãe e o filho do pai, eu estou no movimento certo, porque eu estou tomando a força deles, eu estou no lugar certo, beleza? Por que questões corporais é tão importante para os homens? Porque, não sei, vaidade. Tem a ver também muito com a coisa, antigamente, Dani, nós homens, nosso principal atributo era a força física, né? A coisa do físico. Eu não sei se você está falando da coisa do homem para si ou da mulher, né? Agora eu fiquei na dúvida, mas enfim. Então acho que pode ser com isso. Em relação à mulher, porque nós somos, vou te falar como homem, nós somos seres muito carnais não, muito instintivos, eu acho que até mais do que a mulher, tá? Desculpa se não tem nada a ver, quem discordar, beleza, tá bom? Mas eu acho que tem muito a ver porque o homem é mais instinto do que a mulher. Penso que tem a ver também com questão hormonal, testosterona, né? Vocês são mais progesterona, a gente é testosterona. Vou por aí, mas não tenho certeza, tá? É um achismo. Não sou, nesse ponto aí eu não posso te dar, estou te falando a minha visão limitadíssima. Filhos adotivos que não conseguem um relacionamento, o que pode ser? Pode ser muita coisa, inclusive pode ser uma dificuldade em tomar os pais biológicos como certos. Eles podem ainda estar exigindo alguma coisa dos pais biológicos. Por exemplo, por que vocês me deram adoção? Por que vocês não ficaram comigo? Tá? Pode ser isso. Como deixo julgar os pais? Eveline, isso aí, cara, é um caminho. Não existe uma fórmula para isso. Deixa de julgar os pais olhando para a história deles, respeitando a grandeza deles, sendo muito grata pela vida que você recebeu por eles. E esse é um caminho que leva, sabe quanto tempo? A vida toda. Eu continuo fazendo isso. De vez em quando eu me pego julgando meus pais e está tudo certo. Somos juízes por natureza, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a se policiar, mas parar de julgar ninguém para. Quem disser que parou de julgar totalmente os pais, está mentindo. Ou está muito enganado. Outro dia uma pessoa me disse assim, Guilherme, o que fazer? Mandou um direct, o que fazer com tal coisa? Eu já tomei meu pai como certo e minha mãe, tá bom? Aí eu cá comigo, eu digo, sei, tá certo. Como trabalhar a filhinha da mamãe? A filhinha da mamãe? Gente, eu não estou entendendo. Vocês estão falando de quê? De mulheres homossexuais, é isso? Sejam mais explícitos, porque filhinha da mamãe não tem que ser trabalhado, né? O que posso fazer para sair desse emaranhado? Olhar para dentro de si, buscar ajuda, busque ajuda, busque ajuda, busque ajuda, busque ajuda. Como perceber que estou recebendo muito?
Boa pergunta. Dá para perceber isso quando a gente fica muito de consciência, quando a gente fica se sentindo devedor. A sensação de devedor mesmo, né? Quando você fica, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir. Lá em casa, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. De hoje à tarde, isso é de hoje à tarde. Hoje à tarde a Thaís estava no computador fazendo algumas coisas, né? Thaís, para quem não sabe, é minha esposa e meu marketing digital, né? Fazendo algumas coisas, super ocupada, e a gente tem um filho de 4 anos, o Luiz, né? Então acho que todo mundo sabe, ou quase todo mundo, e o Luiz estava na hora do lanche dele. Eu também estava trabalhando, fazendo outras coisas, mas por que eu percebi? Que o trabalho dela era muito importante e que se ela parasse para fazer um suco, uma pipoca, que fosse, ia atrapalhar e tal. O que eu fiz? Como ela estava me ajudando, porque ela está me assessorando, eu fui lá para compensar isso, fiz o suco do Luiz e a pipoca do Luiz. Né? E ainda desci com um cachorrinho para levar ele para fazer xixi. Beleza? Eu senti que eu estava devendo, eu fui lá e compensei. Tá? Eu sabia que eu ia usar esse exemplo hoje, eu pensei nisso. Fui casado há 21 anos com meu primeiro namorado, acabou por traição dele, tem 4 anos separados, só me relaciono com homens que querem relações casuais. Por quê? Boa pergunta. Não tem como te responder. Por aqui não. Pode ser N variáveis, pode ser uma dessas 5 problemas que eu trouxe, pode ser outras coisas. Infelizmente eu não tenho como te responder isso, porque são muitas variáveis, tá? Sinto muito. Como saber o que estamos dando e recebendo equilibradamente? Quando você está de consciência tranquila, leve ou pesada, ou quando você está se sentindo muito por cima, ou quando está se sentindo muito por baixo, por aí vai. Não é para escrever nada nas folhas, é só eu e a solteirice, por exemplo. Não precisa escrever nada. Gente, não complique, é uma coisa muito simples, tá? Só atrai homens comprometidos. O que será? Provavelmente, muito provavelmente, você está enganchada no seu papai. Da maneira errada. Ou você criticou muito ele, ou você coloca ele sentadinho na cadeira que era para estar livre para o cara chegar. Muito provavelmente. Minha avó falecida fez um aborto e ficou em segredo. Agora descobri. Qual a influência disso na família? Olha, de poder ter influência pode, mas não tem como saber fora do atendimento, porque pode ser que tenha muita influência na vida de algumas pessoas, de algum primo teu, por exemplo, ou de um irmão teu, mas na tua não tem nenhuma. Por isso, gente, é preciso olhar para isso com profundidade. Eu sei que eu estou fazendo aqui o possível, mas não tem como responder as perguntas de vocês quando é muito específica, porque são N variáveis, tá? Vou falar de novo o exercício da solteirice. Pega 2 folhas de papel. Não, Guilherme, tem que ser folha sulfite, tem que ser folha papel A4. Gente, 2 folhas de papel, pode ser 2 folhas assim, ó. Aqui tá os meus recadinhos que eu tinha para dar para vocês. Coloca uma no chão, tá? Coloca uma aqui, outra 1 metro daqui. A folha da esquerda é você, a folha da solteirice é a da direita. Você fica em pé, em cima da folha que é você, olhando para a folha da solteirice e sentindo o corpo. Fica 1 minuto no máximo, não precisa de muito tempo não, 2 minutos. Sente o corpo, sente. Ai, quando eu fico balançando, eu sinto vontade de chorar, eu sinto raiva, eu sinto medo. Depois muda, vai para a folha da solteirice e fica em cima da folha, de pé, olhando para outra folha que representa você. Tá? É esse o exercício. Bem simples. Não é para adivinhar nada, é para sentir o corpo. Guilherme, isso pode fazer alguma coisa? Pode. O quê? Não sei. Mas pelo menos você vai ter uma noção. Guilherme, eu posso fazer isso com exercício com meu ex? Pode. Posso fazer esse exercício com meu pai, minha mãe, minha criança interior? Gente, inventem. Tá? Vamos lá. No caso do órfão que perdeu a mãe quando o quê? E o pai é desconhecido. Como curar-se? Buscar essa conexão aqui dentro, no coração. Tá? Gente, tô quase terminando a live. Honrar os pais separados que não se casaram novamente. Como curar? Olhando para dentro, buscando ajuda, ralando muito bucho. Que mais? Filhinho do papai, o que fazer? Gente, tem coisa aqui que eu não vou poder. Como quebrar essa lealdade inconsciente dos pais separados? Olhando para dentro, buscando ajuda, fazendo um movimento interno, de repente olhando para eles, dizendo querido papai, querida mamãe, eu fico com o que é meu e deixo vocês com o que é seu, por favor me liberem, coisas desse jeito. Gente, busquem ajuda. Isso aqui, eu não consigo fazer esse movimento para vocês, isso aqui não é algo que vocês conseguem fazer assim tão simples, tá? Como quebrar uma lealdade aos pais que vamos repetindo, buscando ajuda, olhando para dentro, autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento.
avó paterna... acho que eu já li isso aqui. Gente, é muita coisa, eu sinto muito, nós temos 150 pessoas. Olha só, como funciona o atendimento online? Tem um tempo específico? O atendimento online funciona assim, você me procura no direct ou no WhatsApp, a gente marca um horário, eu trabalho com bonecos, com bonequinhos, como esse aqui, como esses aqui, tá? Só tem 2 minutos de live. E aí você me procura no direct que eu falo, tá? O atendimento é feito por vídeo chamada, tá bom? E é isso. Acho que o que eu posso dizer é que maiores informações me chama no direct, que vai ser um prazer te passar as informações, tá bem? Guilherme, funciona a live? Super funciona. Faço isso há 3 anos e pouco. Domingo, antes de ontem, foi ontem, eu fiz um post, domingo, falando do sábado à noite, como me tornei um facilitador, um especialista no atendimento online. Funciona, que é uma maravilha. Para finalizar, que a Thaís me deu um lembrete, eu tenho um presente, tenho uma surpresa para vocês, que eu estou preparando com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão. Vai ser uma novidade para ajudar vocês, tá? Vai sair em breve, tá? Já está saindo do forno, tá bom? Muito obrigado, chegamos a 160 pessoas aqui, sou muito grato. A live vai estar no YouTube a partir de amanhã, vai estar disponibilizada 24 horas, tá? Vai estar no YouTube. Muito obrigado, eu sei que foi corrido, mas é assim mesmo. Dependendo da repercussão de vocês, eu vou fazer mais lives nesse modelo, falando de temas semelhantes, tá bom? Obrigado, Luana, que bom, obrigado. A Luana já fez o atendimento comigo, né? Muito bom, obrigado. Obrigado, Milena também já constelou comigo. Gente, muito obrigado, eu tenho 30 segundos para me despedir, gratidão imensa a vocês, tá? Fiquem com Deus, a gente vai se falando, mais lives surpresa e lives programadas, se Deus quiser. Quem sabe a próxima vai ser para casais, só para quem já está no relacionamento. E aí serve, né? Serve tanto para quem está solteiro, como para quem está casado. Um beijo no coração, fiquem com Deus, cuidem-se, por favor, fiquem em casa, vai dar tudo certo. Em breve a gente vai sair disso muito melhor do que a gente entrou. Tchau, tchau.